E hoje, 29 de outubro, é o Dia Mundial do AVC. Essa data é dedicada a conscientizar a população sobre acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame, que é, como a gente viu, uma das principais causas de morte e incapacidade física no mundo. Para falar sobre esse assunto aqui com a gente, o neurologista Fernando Gameleira. Doutor, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Doutor, de uma forma bem didática para começar, o que é o AVC, né? O que é que caracteriza o AVC? Bom dia. Bom dia, João. Bom dia, Sofia. O AVC significa a morte de uma parte do tecido cerebral por interrupção do fluxo de sangue. Isso pode acontecer em todas as áreas do cérebro, por isso que ele pode se manifestar por uma deficiência em qualquer função cerebral. Desde uma função intelectual, em que você vai ter o seu pensamento, o seu raciocínio alterado, até uma deficiência de força de um lado do corpo ou uma deficiência de fala. Por isso que é importante, toda vez que a gente perceber que há alguma deficiência de início súbito, o diagnóstico diferencial principal é um AVC e se deve procurar o serviço médico imediatamente. Nunca esperar que vai passar. Nunca tentar ficar balançando o braço ou massageando, porque isso daqui a pouco passa, porque isso significa perder tempo e perder chance de recuperação. E o senhor falou sobre essa questão de massagear, porque a pessoa ela não imagina ali, né? Ela fala, nossa, que estranho, o que está acontecendo? Sobre o braço, formigando. Né? É a atitude mais comum, né, doutor? É porque é uma coisa intuitiva. Uhum. E muitas vezes, realmente você pode dormir sobre o braço da chamada paralisia do sábado à noite. Sim. A pessoa bebe, dorme em cima do braço, quando acorda o braço está mole. Mas isso é um diagnóstico que é feito a posteriori. Você deve sempre pensar que pode ser um AVC. Perfeito. E, doutor, quais as causas, as principais causas? A gente está falando de um problema aqui que comete diferentes faixas etárias, apesar de ser predominante numa faixa etária mais específica, homens, mulheres, né? A hipertensão arterial, o diabetes, as gorduras no sangue descontroladas, o tabagismo, o etilismo, a apneia do sono, que é uma coisa muito prevalente, que predispõe a pessoa a ter AVC, sobretudo dormindo. Então, são todos fatores controláveis na assistência básica de saúde. Então, quanto melhor a assistência básica, menor a chance de um indivíduo desenvolver AVC. O senhor falou dos sinais, falou no começo aí que pode afetar a fala, pode afetar o discernimento, o pensamento, não ter lógica no que fala muitas vezes. Mas, doutor, é uma doença silenciosa também? Eu até falava fora do ar com o senhor. Muitas vezes você pode ter pequenos problemas de AVC que são imperceptíveis, você só vai ver um pouco mais à frente? Isso é detectável? Esse é um aspecto essencial, porque esses micro-AVCs, eles não dão sinais agudamente, mas eles vão se somando ao longo do tempo, de modo que eles constituem a segunda maior causa de demência depois da doença de Alzheimer. E, frequentemente, a doença de Alzheimer vem junto com a demência por micro-AVCs. Então, esses são mais difíceis de a gente identificar agudamente. Mas se a gente também controlar esses fatores de risco, a chance de ter esse quadro também diminui muito. De modo que, inclusive, é uma prevenção das demências você tratar preventivamente as causas de AVC. O senhor falou sobre essas causas, sobre essas possibilidades. Existe, assim, a possibilidade também dessa pessoa ela ter um AVC do nada, sem ter pressão alta, sem ter diabetes, sem ter nenhuma dessas causas possíveis, doutor? Existem as chamadas trombofilias, que são situações orgânicas que predispõem a pessoa a formar trombos. Elas são menos frequentes, mas em pessoas jovens particularmente, devem ser sempre pesquisadas, porque uma vez sendo identificada essa trombofilia, a pessoa deve iniciar a medicação anticoagulante e usar ao longo de toda a vida. Existem tipos diferentes de AVC, doutor? Os dois principais tipos são AVC isquêmico, quando há um entupimento abrupto da artéria, e o AVC hemorrágico, quando a pressão alta no sangue em geral, ela rompe a artéria e extravasa sangue. Esse extravasamento de sangue foi que deu o nome de derrame, porque o sangue é derramado das artérias. Ambos são muito graves. Em geral, o AVC hemorrágico tem uma mortalidade mais alta, mas quando a pessoa sobrevive, ele deixa menos sequelas do que o AVC isquêmico.
AVC isquêmico, em geral, é muito mais deletério para a saúde posterior do paciente. E existe também a possibilidade dessa pessoa ter AVC e não ter sequelas, ou é mais remota? Existe, ou não ter sequelas ou ter sequelas pequenas. O Caetano Veloso dizia que de perto ninguém é normal. Então, se você avaliar uma pessoa que teve um AVC com os olhos da neuropsicologia, por exemplo, você vai descobrir déficits que não são percebidos pelas pessoas de um modo geral. Doutor, a questão hereditária pesa ou não? Você tem casos de AVC na família, problemas de coração, sendo sinal de alerta maior para essa pessoa? Sim, porque esses casos familiares, eles significam que a pessoa tem uma predisposição desses fatores de risco. Às vezes a gente não identifica claramente qual é o fator, mas o fato de você ter uma história familiar de AVC torna você mais vulnerável. Mas o bom dessa história é que é sempre prevenível se você identificar o problema precocemente. E quanto a essa prevenção, que a gente tem que ter um olhar mais atento. A partir de que idade, doutor? Ou não existe uma idade específica? Ao longo da vida inteira? Ao longo da vida, porque já na adolescência começa a se formar as placas de gordura nas artérias. Então, não há idade para iniciar a prevenção. A dieta adequada, as atividades físicas desde a infância são muito bem-vindas e funcionam como uma proteção para o desenvolvimento dos AVCs. Doutor, tratamento depende de cada caso, até porque as sequelas são diferentes, né? Existem tipos específicos ou básicos de tratamento em relação a quem teve um AVC? O AVC mais frequente é o AVC isquêmico. E esse AVC ele deve ser diagnosticado preferentemente nas primeiras 4 horas de instalação. Quando isso ocorre, a pessoa procura uma unidade de saúde e é referenciada para um centro específico de tratamento, é feita a chamada trombólise. E essa trombólise pode ser tanto com substâncias químicas quanto mecanicamente retirar o trombo. E isso faz toda a diferença. Então, a gente aqui em Alagoas já tem essas unidades funcionando tanto em serviço público quanto privado, claro, com problemas, mas isso muda muito o prognóstico. Quer dizer, você tem um AVC numa grande artéria cerebral e você com 1 hora, 2 horas procura o atendimento médico e é feita a trombólise, você muda completamente o quadro posterior. Você evita, às vezes, a morte ou uma sequela gravíssima, como ficar sem falar ou ficar sem mexer um lado do corpo. Doutor Gamileira, a gente já ouviu muito falar sobre uma pessoa que, por exemplo, ela teve um AVC e só descobriu anos depois. Existe essa possibilidade? O senhor falou sobre, por exemplo, uma grande artéria. Se esse AVC é numa pequena artéria que não causa sintomas, essa pessoa passa a ter, por exemplo, uma dor de cabeça mais aguda ali, mas não interfere no dia a dia dela, ela segue a vida. Existe essa possibilidade? Sim, e é uma situação normal. Às vezes a pessoa faz uma ressonância magnética porque levou uma pancada na cabeça e aí ele descobre que a pancada não provocou nada, mas que tem vários micro-AVCs prévios. Micro-AVC se chama. E isso a gente chama de AVC lacunar, mas fica mais claro como pequenos AVCs e às vezes a pessoa se surpreende. Puxa vida, eu não tinha ideia de que acontecia isso. Aí você vai fazer uma avaliação das funções cognitivas do paciente e aí você vê que há déficits que nem ele percebeu, nem os contactantes. Mas aí, quando ele se torna idoso, ele tem uma chance muito maior de começar a ter uma demência. E ele tem essa demência porque não foram identificados esses pequenos AVCs ao longo de toda a sua vida. Olha só. Doutor, uma última pergunta. Comorbidades como diabetes e pressão, aumenta essa possibilidade do AVC? É necessário um cuidado maior, uma investigação permanente? Aumenta exponencialmente. Por isso que é tão importante a assistência básica, e não só no SUS. No âmbito da saúde privada, é muito importante que todo mundo verifique a sua pressão, faça seus exames metabólicos para surpreender essas alterações precocemente e controlá-las. Isso faz toda a diferença. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco. Obrigado. Obrigado, doutor Fernando. Até a próxima, viu?